Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo ou ouvir esse áudio no YouTube ou Spotify. Cadu Bula, Pode Nadar. E estou com duas pessoas aqui que foram muito pedidas, em especial esse senhor que está logo na minha frente, senhor Igor de Souza. Boa tarde, Igor. Boa tarde, senhor é foda, né? Só Igor de Souza, né? Boa tarde. Ele já está sendo Igor. E o Eric Nakumo também, meu amigo, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Então, quem é o Igor de Souza, já que não é um senhor? Quem é o Igor de Souza? Um ex-atleta. Tá? Nadei piscina durante muito tempo. Depois peguei seleção brasileira algumas vezes. Depois migrei para maratonas aquáticas, né? Tenho 2 títulos mundiais. Nadei 17 anos no circuito mundial, sempre entre os 8 melhores do mundo. Fiz provas em locais inimagináveis, né? Durante todo esse período. Eu sou de uma época em que, agora hoje a prova padrão é os 10 quilômetros, né? Na minha época, a menor prova era 25. Uau. Tá? E eu nadava 17 provas por ano, todas acima de 30, 40 quilômetros, sendo que no verão do hemisfério norte eram 11 provas em 11 semanas, uma atrás da outra. Começando na Europa, depois indo para a América do Norte. Ganhei 3 vezes a maratona de Nova York, natação, não corrida, né? Importante frisar. É a volta da ilha de Manhattan, 42 quilômetros. Já não existe mais essa competição, existe o desafio. Então a pessoa paga e faz um desafio, mas antigamente era uma etapa do circuito mundial, né? Com vários atletas. Quando eu resolvi parar de nadar, me convidaram para ser técnico da seleção brasileira. Eu montei um projeto e que só tinha eu na época, que disputava o circuito mundial. E eu fiz algumas clínicas, pesquei alguns atletas, daí surgiu Ana Marcela, Poliana, Diogo Vilarinho, Alan do Carmo, Samuel Debona. Com esses atletas, o Brasil, e eu assumindo a supervisão técnica, o Brasil foi campeão por equipes em 2013, foi considerada a melhor equipe de maratonas do mundo e virou referência. Muitos países vieram para o Brasil para aprender com a gente os processos. Eu fiquei na seleção de 2006 a 2017 e levo gente para o Canal da Mancha, né? Eu fiz o Canal da Mancha 2 vezes. A primeira vez eu cruzei, a segunda eu fiz ida e volta. No ano seguinte, um adversário meu francês pediu se eu podia acompanhá-lo, eu acompanhei. E daí, até hoje, são 28 anos, todos os anos, indo pelo menos uma vez para o Canal da Mancha. É isso, só isso. Fora d'água. Formação? Não, de repente família. Bom. Conta um pouquinho, a gente quer. Não, me formei em matemática. Matemática? Matemática. Ninguém sabia dessa. Você já sabia dessa, Eric? Eu sabia. Mas você convive com ele, a grande maioria. Não, mas eu me formei em matemática, né? Trabalhei muito tempo, porque antigamente você fazia engenharia ou matemática para trabalhar com computação. Tá certo. Na minha época. E trabalhei um bom tempo com isso. Tá. Depois eu recebi bolsa de estudo, eu acabei fazendo um MBA nos Estados Unidos por causa da natação. E para continuar treinando lá fora, eu tinha que fazer algumas especializações. Aí eu escolhi me especializar em técnico de natação. Nos Estados Unidos não tem educação física como nós temos aqui, né? Sim. Os caras se formam em humanas e aí se você quiser ser técnico de natação, você faz um curso para ser técnico de natação, ou técnico de basquete, ou de vôlei, e assim sucessivamente. Me especializei nisso. Tem uma pré-college, né? Que eles uma pré-college. Exatamente. Junior college, que é na área que você quer, e depois você acaba fazendo o que você gostaria de fazer quando você descobriu o que você quer fazer. Muito mais correto, acho que é aqui. Aí eu acabei fazendo, até porque eu gostava muito, né? Nem imaginar. Na verdade, eu acabei fazendo para entender como eram os meus treinos. Tá. Eu sempre fui curioso desde os 15 anos, eu sempre perguntava para os técnicos, eu queria entender. Porque treinar, né, não é só seguir o que está no papel, é entender o que tem que ser feito em cada esforço e como tem que ser feito. Só assim você evolui. Então eu queria entender mais, fiz esse curso. Depois eu recebi a chance de treinar na Austrália, né, que era o meu sonho, porque a Austrália, para fundistas, é uma grande referência. Lá também acabei fazendo uma outra especialização em treinamento. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando nas minhas áreas. Eu acabei montando eu tive escola de natação. E assim, foi andando, de repente eu estava dando treino para um monte de gente. Literalmente é isso. Que legal, bacana. Eric, sua vez. Quem é o Eric e o que liga vocês dois? Depois você emenda isso também que eu quero saber. Primeiro, falar que é uma sacanagem falar quem sou eu depois do Igor dar esse currículo extenso aí, né? Mas assim, eu não sou nadador,
não nadei profissionalmente, nem segui uma carreira relacionada a esporte. Eu sou advogado, eu tenho 2 filhos, uma esposa, né? E, assim, na verdade, eu sou o típico nadador master que procura um tempo para poder treinar, para esvaziar a cabeça. E a natação, assim, sempre esteve no meu radar, mas não foi uma coisa que eu segui. Então, a natação eu sempre utilizei como uma válvula de escape mesmo e que me ajudou para todos os rumos da vida, né? E então, assim, por isso que meu currículo está longe de ter essa extensão toda, né? Eu comecei a nadar em águas abertas foi em 2017, 2018, em provas do Igor mesmo, né? Bastante recente, então, quando É, você para é. pra colocar. A primeira prova que eu fiz, assim, que me cativou foi Caraguá-Ilhabela, né? Em 2017. E desde lá eu comecei a me apaixonar pelas águas abertas. Isso é incentivado pela Marta, pela Martinha, né? E em 2018 eu fui fazer a minha primeira travessia, que eu considero uma travessia mais longa, né? Que é de 4 quilômetros. Para mim era muito longo mesmo, né? Em 2018. E foi também o ano que o Igor fez um circuito, né? De ultramaratonas. E eu me aventurei lá. Terminei uma, porque as outras, né? Por causa do tempo, elas não finalizaram. Mas é relativamente recente, também depois com a pandemia, eu até pensei em desistir de nadar, né? E foi lá quando eu percebi que, na verdade, a natação fazia parte de mim, era uma coisa que eu precisava para sobreviver mesmo, porque esse tempo que eu fiquei sem nadar, eu entrei em depressão. Lógico que não foi uma coisa clinicamente atestada, mas eu me sentia muito depressivo. ah, eu chorava de manhã, umas coisas muito loucas, né? E assim, a pandemia me fez entender como a natação em si era necessário. E os desafios, né? Tanto que depois da pandemia, eu voltei a nadar, eu marquei de nadar o Leme ao Pontal, Uhum. 2022, então tudo correu muito rápido. E 2022, depois de terminar o Leme ao Pontal, eu achei que eu já tinha concluído toda a minha cartilha da natação. Eu achei que já era suficiente para mim. Foi aí quando, de conviver tanto com o Igor e com a Marta, ouvir sobre o Canal da Mancha, eu comecei a pensar em fazer o Canal da Mancha. Em Mas isso, 22. em 22. Tá. Mas isso daí começar a pensar, porque eu confesso que isso nunca foi um sonho meu, porque eu não tratava nem como sonho, eu tratava como uma coisa longe, intangível mesmo, porque eu achava que eram feitos para pessoas Sim. excepcionais, pessoas que, né, eu não deixo de dar o valor, mas eu achava que para conquistar isso, somente essas pessoas excepcionais que nem o Igor, né? Mas então, no final de 2022, começou a vir isso na minha cabeça, né? E Uhum. como eu sabia que as reservas, elas tinham que ser feitas com antecedência de 2, 3 anos, eu já comecei a ter uma conversa com o Igor e pensar em fazer a reserva. Era só isso. Mas em decorrência de várias coincidências, eu acabei nadando em 2023. Não sei se. Nossa, um ano depois. Exato, é. Então não sei se eu explico aqui, se a gente mais pra frente falar A disso. gente vai voltar nisso, pode ficar tranquilo. Exato, Mas é interessante. E você acha que esse foi o vínculo de vocês ou teve algo antes? Eu ouvi falar aí que você pegou no pé do Igor um tempo. Na verdade, assim, o Igor eu não conheci como treinador, né? Não? Quando eu conheci ele era companheiro de raia, né?
A gente nadava junto. E no dia que eu conheci ele, eu nem sei se o Igor vai lembrar, né? A gente estava fazendo treino, fizemos um aquecimento. E aí o treinador, eu acho que era o Okuda, né, na época, Ô, Kudo. ele deu a série e me veio o estalo, o Igor tava lá puxando, eu virei pro Igor e falei, posso ir na tua frente? Aí, Você lembra disso? pensa, Você lembra dessa parte? pensa O num que que você cara, pensou nessa hora? Eu falei, pode ir. Corajoso, menino, né? O moço é corajoso, né? Ele vai falar depois. pensa num cara que nadou forte, veio pegando no meu pé, não deu uma folguinha. Pensa num cara que ficou bravo. Foi Nossa, assim que a gente conheceu. interessante. Porque todo mundo, quando te conhece, tem um super respeito pela tua história e por tudo que você fez e também tem uma certa resistência. Pô, o Igor tá ali, não sei se eu vou conversar. É. E eu entendo que, sim, isso faz parte de quem você é. Você é um cara que fez muita coisa, você passa o treino, você é um cara duro, você tem que ser assim, eu acho que faz parte até do seu processo e a gente vai falar dele também. Mas quando você olhou pro Eric, que ele falou assim, quero fazer a mancha, e você pensou que ele ia fazer tão rápido assim? Porque ele teve pouquíssimo tempo para já fazer. Quando eles tomaram a decisão e surgiu a vaga, né? Uhum. Eu sabia que ele tinha condições, porque assim, o Eric falou que ele não foi nadador profissional, mas ele nadou quando era criança, né? Treinou, né? Sim. Então ele tem uma boa posição de nado. Ele é um japonês falsificado, porque ele é gigante, né? A maioria dos japoneses é pequenininho, né? É um cara grande, um cara forte, né? Então, E tem uma coisa, ele é muito disciplinado. E se preparar para provas desse desafio tem que ser muito, muito disciplinado. E quando ele veio me procurar, junto com a Martinha, a Marta veio me perguntar, eu falei, Marta, dá, mas vamos sentar para conversar, porque eu vou botar os pingos nos is, como vai ser os 6 meses mais infernais da vida dele. E foi o que eu coloquei, né? Falei, você quer tentar? O dinheiro é seu, é assim, você tem condições? Tem, desde que você siga essas regras. Então, um trabalho que normalmente eu costumo fazer em 18 meses, eu reduzi para 6. Então, ele fez suponhamos que ele não fez o colégio e teve que fazer o supletivo. Sim. Tá? Basicamente foi isso. Sim, sim. Ele teve que fazer o supletivo, mas foi cobrado por isso e pressionado todo o tempo, né? Sim. E eu acreditava, né, quando a Márcia veio falar comigo, porque por eu conhecer ele, eu acreditava que ele tinha condições, porque ele é muito centrado, né? Então é um cara muito centrado. Se fosse outra pessoa, como eu já fiz com vários, fala, pode esquecer, né? Você precisa. Já cheguei a falar para atletas que ele vai me procurar daqui 10 anos. Sim. Tá? Sim. Então, foi esse o ponto. Existia um risco, ele sabia, eu expliquei tudo, mas todos os testes que eu mandei ele fazer, e eu faço muitos testes durante esse período, ele passou. Sim. Então tinha todas as condições de terminar a prova. Assim. Legal. E Eric, você disse um pouquinho disso, mas eu queria que você falasse agora que a gente está aqui gravando. Certo. Como que a cultura japonesa, o que você traz da sua família, ajudou você com esse processo todo? Então, a gente tá até conversando, eu acho que assim, a questão da natação, do treinamento, ele vem muito a coincidir com a disciplina que eu acho que estava um pouco enraizada, isso desde as coisas que meu avô, minha avó, meus pais falavam, né? E até tem umas passagens que o meu avô, ele era japonês e tinha muita coisa que agora eu vou vendo que ele ia me ensinando, era tudo relacionado à disciplina. Então, assim, ele tinha uma lavanderia e às vezes eu ficava lá e eu tentava ajudar ele. Eu achava que eu ajudava, né? Não sei se eu mais atrapalhava, mas eu tentava ajudar. E ele tinha vários procedimentos e ele me deixava enxaguando roupa, né? E eu tinha que sempre passar por dois tanques. E muitas vezes eu achava que, pô, já tinha feito aquele enxágue da roupa no primeiro tanque, para que passar para o segundo? Mas ele insistia que eu tinha que fazer o enxágue nos 2 tanques e depois passar para a centrífuga. Outras coisas simples. Lavar o arroz, né? Isso fazia muito em casa e na casa dos meus avós. E normalmente eu fazia com pressa, com desleixo. Isso era uma coisa que minha mãe e meu avô pegavam no pé e falavam que a- todas as coisas, até as coisas mais simples, quando você vai fazer, é importante você fazer bem feito.
Então, assim, até lavar o arroz, você tem a técnica certa para fazer e você não pode fazer isso como prestando atenção em outra coisa. Então, eles pediam para eu parar tudo que eu estava fazendo, colocar o recipiente na mesa e com as duas mãos lavar o arroz. Não adianta você lavar com uma mão, fazer aquilo lá, misturar, que eu não estaria fazendo bem feito. Então, essas pequenas coisas, eu acho que foram me ensinando o que era a disciplina em si, né? E aí eu fui, e por isso que eu acho que isso tem muita ligação com o que é o treino de natação, né? Em a gente levar a sério cada treino, porque cada treino é o que vai te levar a essas pequenas melhorias, né? Eu lembro até, acho que até dando um exemplo com um dos treinos do Igor que eu fiz, achei que foi um dos que eu achei mais difíceis, Um né? dos testes que ele comentou aqui agora. Eu creio que esse devia ser um dos testes, viu? Porque era uma série de RA de intervalo a cada 15. Eram 6 séries, 4 de 100 a cada 15, né? Ah, E quando eu vi aquele treino, eu recebi com antecedência e eu já fiquei sofrendo a semana inteira com aquele treino. Que eu via lá, eu sabia, nossa, eu vou ter que fazer aquele no treino. sábado que você ia fazer o treino? Não, era numa quarta. Ah, tá. Então, quando você faz a planilha Que eu comigo. chego lá cru no sábado, não sei o que vai vir Então, pela por frente. isso, sábado você tá achando difícil. Quando você faz a planilha com o Igor, você vai ver que quarta-feira é o dia da morte, né? Foi ontem. Então, Ontem assim, foi de levantar. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer esse treino e fiz o aquecimento, aí comecei a série. E a piscina estava muito quente. Então, na segunda série, eu já Passando mal, óbvio. tava passando mal e eu tava Tem muito como. cansado. E eu vi que não ia conseguir terminar. Só que eu sabia que esse treino, para mim, era importante também terminar, né? Então, o que que eu fiz? Eu parei, tava na academia, eu parei de nadar lá, eu falei, tá, vou para outra piscina, porque aqui não dá para nadar. Eu tomei banho, peguei o carro, fui para outra piscina, que eu sabia que estava mais gelada. Fui lá. Aí quando eu cheguei, e esses dilemas, eles entram na minha cabeça, essa parte da disciplina aí, ela entra na minha cabeça e eu fico me penalizando por isso. Aí eu cheguei lá, eu falei, bom, eram 6 séries de 4 de 100. Será que eu faço as 4 aqui? Mas aí isso começou a vir na minha cabeça, eu falei, não vai ser um treino bem feito se eu começar a Já fazer assim. isso. Então eu fiquei nesse dilema na cabeça. O que que eu fiz? Eu recomecei o treino lá, fiz o aquecimento inteiro, porque não ia adiantar. Sim. Fiz uma viagem de carro até lá, o aquecimento foi embora. Então eu refiz o aquecimento e aí eu refiz a série. Aí eu terminei, isso daí foi assim, pode ter sido um teste, mas foi um teste para mim também. Psicológico seu. Se você ia Exatamente, aguentar até o final, uma exatamente. coisa que você colocou como muito difícil, e mesmo você desistindo numa primeira parte, você foi lá e executou depois inteiro. Exatamente, e não só isso. É, saber que se eu tivesse feito ele pela metade, ou se eu tivesse continuado o que eu comecei lá, na minha cabeça, é, eu ia ficar repisando nisso, e eu saberia que eu não teria feito bem feito isso daí. Eu não teria feito uma execução bem feita. Eu teria feito isso pela metade. Então, Sim. eu vou me penalizando às vezes com isso. Uma pergunta agora para vocês dois, porque eu quero que seja de quem treina e de quem realmente recebe o treino. Qual o momento mais difícil de todo o preparo? Qual é a parte mais complicada? Começa você, Igor, por favor. Que você julga para a pessoa que está fazendo. Existem várias, né? Mas tem a Semana do Réu, a Semana do Inferno, que é um volume exageradamente alto e bem intenso, né? Uhum. Esse é um trabalho bem difícil. E, por exemplo, agora, a última semana de treino que nós tivemos, dando um exemplo agora, em que eu trabalho um pouco mais o anaeróbico, né? Mais trabalhozinho A3. Uhum. Porque é muito comum as pessoas falarem, eu vou nadar maratona, então eu prefiro fazer 10 de 400, 10 de 800, eu nadei 15 mil. E eu
Eu tenho atletas aí que nadaram 4, 5 mil, que tinha teoricamente a mesma velocidade de um cara que nadou 15 mil e acabam ganhando, porque no final você tem que sprintar, você tem que dar uma acelerada, você acaba perdendo a velocidade, né? Sim. Então para um fundista, trabalho de velocidade é a pior coisa que tem. Sim. É chato. É chato, passa mal, Passa mal. fica travado, né? Mas é importante porque senão você... E essa velocidade que você coloca, você acaba melhorando o seu pace. Se você nada uma travessia mantendo 1,20 e você começa a fazer uns trabalhos anaeróbios, logo você está mantendo 1,19, Uhum. depois 1,18. Tá? Quando que você faz só treinos longos, dificilmente você vai mudar. Você pode nadar 20 horas, mas vai ser 1,20. Tá? Então, mas aí, se você quer competir ou quer evoluir, você tem que fazer esse tipo de trabalho. Então, são são fases, né, que tem. Mas para quem faz o Canal da Mancha, na minha opinião, é o réu. Na maioria deles é quando eu dou o treino de 12 horas. Né? Então, é de cada um. E você? Qual você achou que é o pior? É a do réu, 12 horas? Pro Canal da Mancha eu achei 12 horas. 12 horas é o mais difícil, mas também é aquele que é o mais satisfatório, né? Porque quando você termina, você ganha uma confiança extra, né? Uma confiança importante para terminar o desafio. Que o treino de 12 horas, ele agiu mais no meu mental do que no físico, né? Então, assim, foi importantíssimo. E foi importante. No meu caso específico, eu sinto que foi muito importante, porque como a gente trabalhou com um período curto, foi um momento também que até a parte da técnica de nado a gente teve que ajustar, né? No começo eu já comecei a reclamar de dor no tríceps. Aí o Igor também detectou que meu estilo ele estava muito. Eu estava fazendo muita força na parte final, né? Então isso também para uma ultra, para uma distância longa, isso ia minando. Então, assim, na verdade foi bom para tudo, mas na parte mental foi o mais difícil, mas também foi o melhor, né? Porque você mesmo falou que com 4 horas você estava com o braço doendo, você tinha comentado isso um pouquinho Exato, antes, né? Então, exato. você depois de estar com o braço doendo, fez ainda mais 8 horas. Exato. Então é essa parte difícil do treino, que quando passam 4 horas, você já nadou bastante. E mesmo assim você não chegou nem na metade do desafio que foi proposto. Então isso daí é uma coisa difícil para trabalhar mentalmente. E é incrível que o mesmo transtorno que eu passei nas primeiras 4 horas desse treino foi o que eu tive semelhante no Canal da Mancha. Então, quando eu passei por isso, né, nessas primeiras 4 horas, que a cabeça começa a você começa... Boicotar para parar. Eu Exatamente. acho que esse é o ponto, né? Fala assim, não, É mais para, ou já menos deu, isso. já deu. E começa a vir dor e você fala Mas que quer isso parar. é um problema fisiológico, não é provado. O maior índice de desistência no Canal da Mancha ou em grandes provas é em um período entre 3 e 4 horas. Por quê? Porque até quando você está bem preparado, então você começa a nadar, você está consumindo as suas reservas. Uhum. Por mais que você se hidrate, que você tome alguma coisa, depois de 3 horas e meia, 4, você começa a consumir músculo. E músculo te traz um incômodo. E aí a tua cabeça muda. Porque você pode estar com medo, nadando, ou excitado porque começou. Quando chega nesse momento, você entra o que a gente chama em depressão. E aí que você tem que batalhar com a sua cabeça para aceitar essa virada. Isso acontece também em maratona de corrida, depois de um certo tempo. Então, se você consegue passar, por isso que eu sempre tento segurar os atletas 1 hora e pouco depois quando dão isso, porque se você passa isso, o seu corpo se adapta como tá e fica mais fácil. Mas é um momento de decisão. É um trabalho psicológico, mas também essa sensação é por uma situação fisiológica. É legal, porque, assim, algo que você trouxe, que é uma dúvida que eu também tinha aqui, como eu posso correlacionar o preparo de um Canal da Mancha para uma prova? Porque, assim, muitas pessoas que estão vendo a gente hoje aqui não vão fazer uma prova como essa. Mas vai fazer uma prova de 2, 4, 8, 10 e está começando a ganhar distância e começa a barrar nessas travas. Claro que fisiologicamente, tudo bem, você falou que talvez 3, 4 horas é o tempo que leva, mas
Como que eu consigo ter essa própria relação entre uma coisa e outra? O que eu trago do canal da Mancha para uma prova menor, mas para uma pessoa já é um desafio tremendo. Olha, primeiro assim, você tem que estar preparado para qualquer. O seu treinador, você vai nadar uma prova de 4 quilômetros, então você tem que nadar pelo menos durante a semana uns 12 quilômetros. Uhum. Nem que seja 3 por dia, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, alguma coisa. Se você faz isso, você termina a prova, tá? Isso você termina. A sensação de cansaço é porque se ele vai lá e treina 4 vezes por semana 3 quilômetros, ele está nadando aí 50 minutos, mais ou menos. E ele vai nadar uma prova de 4 quilômetros, que para ele vai demorar 1h30, tô chutando, meio alto. Então passou acima do... Então a sensação de mal-estar vai dar com 50 minutos, mas isso não quer dizer que ele não está condicionado para nadar a prova inteira, porque ele está preparado para isso, fisicamente. Só que ele não fez uma prova ele não treinou várias vezes 4 quilômetros, treinava 3 quilômetros e assim sucessivamente, qualquer distância que você seja. Um cara que quer nadar 1 quilômetro, só nada 500 metros, ele também vai ter essa sensação. Mas é algo de superação, né? Então tem essa sensação ruim para qualquer um deles, mas depois, se o cara enfrenta e fala, não, eu consigo, ele termina. E a primeira vez que ele terminar... Ele faz as outras. Facilmente. Aí sai. Quantas vezes... Eu chamo de trem fantasma. Trem fantasma. Então, o que é isso? Define pra gente. Trem fantasma. A pessoa é mais nova aqui, mas antigamente nos parques de diversões tinha o trem fantasma, né? Não tinha que você passava? Sim. Você passar com o trem fantasma e aparecer o Drácula, o lobisomem, você vai tomar um susto. Sim. Certo? Passa de novo. Não toma mais. E assim vai. E assim vai. Legal. É a mesma coisa. Você tem que passar a primeira vez. Passou a primeira vez, você já sabe a sensação e aí você continua. Sim. E nessa mesma linha tem uma pessoa que quer saber como saber se ela está pronta para aumentar a sua própria metragem. Assim, tem algo que ela percebe, tem algo que ela pode, que ela consegue entender que ela está pronta para sair de repente de 2 para 3, de 3 para 4? Olha, os treinos, né? As aulas dela, ela vai perceber que ela está fazendo cada vez mais tranquilamente os treinos. Uhum. Não tem muito segredo. E tem que ter a primeira vez, né? Não tem jeito. É claro que não adianta se ela tá nadando 2 e fala assim, agora eu vou tentar 10 quilômetros. Sim. Isso é um salto muito grande. Mas olha, de 2 para 3, depois de 3 para 4 ou 5, cada vez fica mais fácil. O que vai acontecer é o treinamento dela. Também não adianta ela falar assim, eu vou subir para uma prova, eu nadava 2, vou subir para uma prova de 3, e ela nadava 1.500 metros 2 vezes por semana, tá? Até aí dá. Aí depois, agora de 3 para 5.500 metros, ela pode até terminar, mas vai judiar. Fisicamente, ela pode até ter uma lesão. Então, ela tem que aumentar, nadar 2.000 metros. Mas, normalmente, se uma pessoa ambiciona crescer, ela já é porque ela está nadando mais, é porque ela está tendo um ritmo mais tranquilo de natação. O professor, provavelmente, que está acompanhando ela, está corrigindo o nado, porque a natação é extremamente técnico, né? Não existe força. Nenhum Schwarzenegger da vida vai ser bom nadador, não existe isso. Lógico. Tá? Então não adianta só puxar ferro e ter uma técnica ruim, porque ele vai travar do mesmo jeito. Então Mas é assim, é simples assim. A pessoa mesmo vai sentir. Tô nadando bem 1.500, antes eu demorava 1h30, agora eu tô demorando 1 hora. Porra, então beleza. Dá pra você nadar. Vamos tentar uma de 3. Sim. Conseguiu a de 3, tá pensando na de 5, em vez de nadar os 1.500 metros, ela tem 1h30, ela vai nadar 2.200, 2.300 para tentar uma prova maior. Sim. É natural isso. Eu assim lembro que eu fiz a minha primeira prova em 2007, o Fuga das Ilhas. E já foi um desafio tremendo nadar isso tudo. Falei, nossa senhora, como é que eu vou conseguir falar para todo mundo que eu ia no mar? Você tá maluco? Minha mãe você tá doido e tal. Cuidado. E aí depois eu fui ver que de 1,5 passa para 2,5, já não treino, aí você começa a fazer 3 aqui, na semana você completa 12, e quando você vai ver uma prova de 24, uma ultra, tá logo ali na frente. Então é um passo por vez, né? Eu Sim, acho que é esse é o isso aí. grande ponto, assim, você tem que se sentir preparado, mas ao mesmo tempo o seu treino semanal tem que refletir isso. Mas é evolução. Eu tenho atletas que nadavam 2,5 km por dia, e quando eu falei, você vai começar a nadar 60. 60, eu não vou aguentar isso. Sim. Quando viu, ele já estava nadando 60 km por semana. Treinando 60 km. E era fácil, né? Saía, né? Esse aqui ficava contente quando eu dava 36 mil para ele. Né? E às vezes era muito mais. Exatamente. Tá? E é fácil. Antes ele nadava quanto? O Okuda, a gente nadava 2,5, 3, né? Então.
pouquinho. Mas é tudo um trabalho, vai evoluindo, vai ficando fácil. Vai ficando fácil você aumentar a distância. E também vai aumentando sua ambição, né? Eu quero mais, eu quero uma prova maior, eu quero uma prova mais difícil, eu quero fazer um desafio diferente. É assim. Sim, sim, sim. Bom, mais perguntas aqui que eu tenho. Uma delas é assim: se você já pensou em alguma vez em dar uma pausa, parar, e se isso foi numa prova na Argentina? Alguém que me, Aconteceu isso? alguém que me Alguém que te conhece. conhece aqui, ó. Falou que você na Argentina queria parar. Foi o ano que eu mais treinei na minha vida. Eu nadava 120, 130 quilômetros por semana. Nossa. Ana Marcela não chega a fazer isso tudo, faz? Hoje? Não, ninguém faz hoje. Ninguém faz, Não, né? ninguém faz hoje. A metodologia até mudou um pouco, não precisa. Eu sou de uma época mais antiga. Falou que era Arrebenta, né? 60, 70, Arrebenta parei dela o corpo, semanal. né? Você Não, fez mais arrebenta. que o Eu dobro tenho lesões hoje por decorrentes causa desse período. disso. Mas eu treinei muito, abaixei muito meus tempos e tudo mais. E eu fui para essa prova da Argentina. Era uma etapa do circuito mundial, não vou mentir. Eu fui para ganhar, não fui para passear, né? E acabei ficando fiquei quarto. Nadei muito mal. Quer dizer, mal. Nadei porque eu achei que nadei mal, né? E aí eu lembro que assim, era uma prova que era de Hernandárias, não, Santa Fé Coronda. Aí eu cheguei em Coronda, só que a gente pega um ônibus lá na cidade e volta para Santa Fé. Sim. E nesse ônibus eu fiquei pensando, cara, eu não tenho mais como treinar mais forte. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais tempo para treinar. Não é que eu não tinha mais tempo, eu me dediquei praticamente. Nadava 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Nossa. Sabe, para nadar essa quilometragem, era um volume muito grande. Falei, não tem jeito. Então eu falei, eu não sirvo para natação. Falei, eu vou parar. Sério? Eu vou parar. Foi aí que o meu técnico, na época, que era o Ícaro, né? Eu falei isso para ele. Ele falou, não, Igor, não é assim. Você tem que mudar algumas coisas. Você se cobra muito, Sim. sempre me cobrei muito, né? E aí eu tinha que ir para os Estados Unidos, eu falei, bom, eu tenho uma prova nos Estados Unidos, e aí eu fui para Los Angeles e eu fiz um curso de taoísmo, tá? Que não é uma religião, é uma filosofia, é um modo de pensar, e comecei a mudar meu modo de treinar. E aí eu acabei nadando com um cara chamado Mark Schubert, Uhum. tá? E que ele falou assim, Igor, foi a primeira vez que eu aprendi isso, né? Descanso também é treino, tem um caso que depois eu posso contar. Mas ele me explicou que não adianta só eu treinar forte, intensamente, né? Eu tenho dia que eu tenho que segurar mais. Todo dia eu queria melhorar meus tempos. Todo dia eu fazia série forte, todo dia. E aí eu mudei, eu equilibrei meus treinos. Então tinha dia que eu exagerava bastante, tinha dia que era mais rodado para recuperar. É como é feito, que é o certo, tá? Sim. Era o certo. Que é algo que eu nunca pensava. Eu era um cara que sempre cobrava que eu tinha que treinar, Forte. treinar. E aí comecei a evoluir. Literalmente comecei a evoluir. Mas eu cheguei quase a parar por causa disso. E você tinha nessa fase, nessa época, mais ou menos quantos anos? Qual era o seu- Puta merda, deixa eu pensar que Você era muito jovem, você já estava. Não, olha, não, porque eu comecei o circuito mundial já um pouco mais, quer dizer, mais velho, com 22, eu devia de ter uns 24, 23 para 24 anos, né? Uhum. E é um detalhe, a maratona aquática não no Brasil era totalmente nada. desconhecida, totalmente desconhecida. Eu só fui saber que tinha circuito mundial e tudo porque o diretor da CBDA Uhum. era o Abílio Couto, o primeiro brasileiro a cruzar o Canal da Mancha. E aí tinha umas provas que eram esporádicas, né? Inclusive Caraguá e Ilhabela era individual. E eu ganhei essa prova, né? Com uma certa facilidade, todo mundo. E ganhei outras provas. E aí ele falou assim: ah, você não vai para o Mundial? Eu falei: que Mundial? Não, tem uma prova que é a Ilha de Capri, sai da Ilha de Capri, chega em Nápoles. Capri-Nápoles, essa é legal de fazer. E foi a primeira prova que eu fiz, né? E aí eu fui, sem saber nada. Cheguei em quarto, né? Nesse Mundial. Mas quase morri, porque todo mundo. Eu não levei nem hidratação, só tomei água. Nossa. E Eu você não faz uma sabia. prova em 8 horas, em média, que essa prova? 8, 9, 7 horas, 7 horas, 7 horas. Sim. O máximo é 10, né? Se você faz o 10, você não consegue pontuar. Não, mas agora, né? Porque agora é uma prova mais amadora. Mas no circuito mundial, eu não lembro se tinha tempo limite, mas Sim. a maioria das vezes eu fiz em 7 horas. Só que assim, eu não sabia que tinha que comer, não sabia que tinha que levar alguma coisa. Você Só ficou lá levei água. 7 horas sem fazer nada. Só Tanto é que água. no começo eu tava na frente. Aí Depois você falei, foi perdendo força. nossa, eu cheguei lá arregaçado, né? O trouxa aqui. Então eu fui aprendendo
eu fui aprendendo na pancada, né? Sim. De prova por prova, eu fui aprendendo na pancada, porque eu não tinha um mentor, uma pessoa com experiência. O Abílio Couto me levou para lá, mas o Abílio Couto já era um senhor de idade e ele nadou na década de 50, né? Então, Era outra coisa, não tinha nada a ver de ciência, de esporte. E não é só isso, medicina, velocidade velocidade. também, então eu tive que ir aprendendo com os outros, né? Tanto é que eu falo, muita gente fala, pô, você ganhou bastante coisa, né? Eu falei, não, eu perdi bastante. Eu quero ter certeza que eu perdi muito mais do que eu ganhei de prova, viu, Com certeza, com certeza. E de tudo que você fez até hoje, qual foi o seu feito que mais te marcou? O feito que mais me marcou... Pode ser a prova, pode ser algum desafio que você fez, pode ser Acho algum que a perrengue ulti- que você passou. Não, olha, assim, em termos de feito, foi a última vez que eu nadei em Manhattan no circuito mundial, porque foi em 2001. Né? Eu tinha já 38 para 39 anos Sim. e eu tinha parado já, eu já tinha desacelerado. Eu nadei até 2000 bem, né? Aí eu falei, não, agora eu vou desacelerar e não vou mais competir e tudo mais. Porém, é uma prova que, assim, quando eu ganhei a primeira vez foi em 91. E eu fui o primeiro estrangeiro a ganhar essa prova, né? Que legal. Antes só ganhava ou era norte-americano ou australiano, né? Estrangeiro, assim que eles dizem, que um latino. Em português, claro, um latino. E eu ganhei de um cara que sempre ganhou essa prova, né? E aí, nesse ano, eu falei que eu não ia, né? Me convidaram, eu falei que eu não ia. E aí me mandaram uma matéria, uns amigos meus dos Estados Unidos, que esse americano escreveu que eu tava com medo, que não ia fazer e tudo mais. Aí, bom, podcast aqui para falar palavrão, né? Eu falei, Pode, à vontade. Não, eu e eu não vou cortar. falei, Viu, galera? falei, filho da puta, bicho, isso vai se fuder comigo. Cara, aí eu me preparei durante 4 meses, que nem um maluco, e ganhei a prova. Ganhei a prova. Então, talvez esse seja o feito que eu considero melhor. Tive bons resultados em várias provas. O Canal da Mancha eu ganhei os 2 anos, né? Porque não deixa de ser uma competição. Mas essa foi uma prova porque, puta, fui com sangue nos olhos. Sim. E ainda teve uma característica nessa prova, né? No meio da prova entrou uma tormenta com raios. Nossa, Aí a prova foi parada, esperou passar. né? Você para no barco, né? Sim. Só que a água lá é um pouco mais fria, a água é 18, 19 graus, né? Você tem que parar no barco. Então todo mundo subiu, botou roupão e tudo mais. Só que assim, eu já estava acostumado já a nadar em água fria. Eu falei, nem fudendo, eu não vou. Eu fiquei no barco parado dentro da água. Parado. Dentro da água. É até um risco se caísse um raio Pois ali. eu ia falar do raio. Mas os caras falando, eu falei, não vou sair, não vou sair. Quando entrou na água de novo, eu fui mais rápido que todo mundo. Porque até os caras de novo, porque eles estavam aquecidos Aclimataram e tudo mais. já E eu tava abri muito na frente. bastante nessa prova. Legal, legal. Bom, mais perguntas aqui, e dessa vez uma que é pro Eric aqui. Eric, é o seguinte, é uma dúvida minha pessoal, também depois eu quero que o Igor, né, comente. Você consegue entrar no flow quando você nada, um estado de realmente meditação? Você falou isso que você faz. Como é que você faz isso? Nossa, não Tem uma receita de bolo? Não tem pra uma entrar no receita de flow? bolo. A gente entra. E principalmente nessas provas longas. Mas eu acho que assim, no Canal da Mancha, às vezes eu até entrava no flow. Mas eu julgo que também, às vezes, não é interessante entrar nesse flow, porque é interessante você estar prestando atenção na técnica. E lá, principalmente, o Igor, ele ficava olhando o número de braçadas. Então, também, eu ficava toda hora regulando se estava muito forte, se estava muito fraco. Então, assim, eu acho que é uma prova que eu fiquei muito concentrado, então eu não entrei tanto no flow. E lá, eu acho que também uma coisa que me impedia de entrar no flow é o número de água-vivas, né? Assim, Você tipo, gravou um vídeo que você colocou um tempo que você pegou várias, assim, várias. eu vi muita água-viva. A maioria ficava bem distante, ficava no fundo, mas essas que ficavam no fundo eram as que mais apavoravam, né? Elas eram muito grandes, né? E aí não tem como entrar no flow, né? Às vezes eu até nessas horas eu ficava preocupado e começava a respirar frontalmente, né? Para ver se tinha alguma no caminho. E o Igor achou que eu tava
tentando achar a França já. Então, Eu acho que ele deve ter feito isso com palavras bem carinhosas. Foi, né? super, Tá. super. Mas eu também, mentalmente, xinguei ele bastante. Xinguei muito. Assim, né, esse negócio de 3, 4 horas, que é a parte que fica irritado, Ai, fica ai. irritado mesmo. Nossa, e aí tudo eu ficava irritado, né? Porque Aham. eu olhava assim pro barco, aí eu via o Igor e a Marta olhando pra mim, eu falava, putz, eles estão contando braçada e já vão falar pra eu maneirar ou rodar mais, que saco, né? Aí nadava mais um pouco, olhava, eu não via nenhum dos dois, aí eu começava a pensar, pô, os dois estão lá e ninguém tá olhando pra mim, sabe? Então, tudo irritava, tudo irritava. Então, também xinguei bastante. Então, tamo kits aí. Entendi. E, Igor, quantas pessoas mesmo você levou para Mancha até hoje, 17 de outubro de 2024? 118, 118 ou 119? 119. É. O último foi o Júlio, O Júlio. que 101 completou cruzado. bem. 101. 101 cruzado. Então, pô, você tá aí com 90 e tantos % Ah, não sei, de nunca fiz as contas. sucesso. A gente faz aqui depois, mas eu acho que é perto disso. É, dessas pessoas que não deram certo, foram por elas mesmo, você julga, ou foram por questões já de clima, alguma coisa que mudou na água? O que você, qual foi o peso A maior? assim? grande maioria foi problema psicológico, Tá. tá? Entraram, não controlaram a cabeça, né? Muitos se apavoraram, porque às vezes você larga à noite, Sim. totalmente escuro, sozinho. Começo, principalmente quando amanhece, o mar fica um pouco mais mexido, não tem jeito, né? E as pessoas se assustam. E aí, quer dizer, com uma hora e pouca, tá de noite, o mar mexido, e fala, meu, ainda não tem, não tô... E perde o controle. Eu tento segurar, muitos, né? Teve atleta que eu tirei até garrafa pra ele, porque se ele tocar no barco, ele tá fora. Uhum. E o cara vem pro barco, eu joguei garrafa na pessoa pra tentar acalmá-la, né? Sim, E tudo sim. mais. Mas tem uns. Que nem teve um atleta uma vez que tava nadando e de repente ele falou assim: ah, Igor, eu vou parar, por quê? Ah, não tô feliz. Não tô feliz. É, Mesmo sabendo que existe um processo fisiológico, é, psicológico, que gera é. uma depressão que você colocou, o Não, cara mas, sabia disso. mas com 1 hora e meia, não foi com 3 horas e meia, não, com 1 hora e meia. Nossa, Não, na verdade, assim, é um modo dele se defender, ele tava apavorado. tava com medo. Tá, e isso é algo, apesar de eu dar todos os treinos, é meio difícil de controlar. A gente conta, a gente fala, a gente se prepara, mas acaba acontecendo. Acaba, infelizmente, acontecendo. Esse é alguns. Outros, na verdade, é porque não estavam tão preparados fisicamente, né? É, E a corrente que tem de volta, né? Quando você passa chegando na próxima das 12 horas, você tem uma maré que volta. Se não tiver braço, se não tiver força, essa 12 horas vira 16. Nossa. Tá? E muitas às vezes eu que tirei, porque o cara já estava se arrastando e na verdade estava se afastando da França, né? Não Empurrar para tava fora. chegando. Não, não ia chegar e fisicamente já estava muito debilitado. Uhum. Ou hipotermia, né? Eu já tirei vários também por hipotermia. São atletas que mesmo preparando com água fria, chegou uma hora que não conseguiu e esse é o mais sério de todos. Entrou em hipotermia, eu tenho que tirar da água rapidinho, porque senão pode morrer. É. Assim, eu acho que ainda assim é um número de pessoas muito baixas, né? Das pessoas que caem na água, porque pelo que você falou, Eric, tem pessoas que nem chegam a cair na água Exato. porque não tem, de fato, janela climática, você estava pondo isso já também. Então, o cara fica lá às vezes por 10, 15 dias e não consegue cair na água e também conta como um dos que não fez, Sim. por causa disso, né? É. Mas assim, Comigo já aconteceu com 4 ou 5 atletas. imagino. De você estar lá esperando e não conseguir... Foi uma equipe de revezamento, hein, que sempre tem mais chance. Eles ficaram lá quase 20 dias e a gente veio embora porque não tinha janela. A condição do mar estava péssima. E esse é o grande questão, assim, você está lidando com uma coisa que você não controla, Não. a natureza. É. Todo atleta que vai comigo, o Eric está aqui, eu conto exatamente como vai ser. O que ele tem que fazer para pagar, essa reserva é um dinheiro perdido, você indo ou não indo, não devolve. Chegando lá, se não tiver condições, na sua janela, beijo, tchau. Não é que você, eu tenho direito no ano que vem, não, você não tem direito a nada. Tem que começar todo o processo de novo. Isso é claro lá, os ingleses têm um contrato, isso é muito claro nesse sentido. Então, eu coloco isso para todo mundo. Tanto é que eu procuro buscar o melhor período, que é julho e agosto, né? Já levei atletas até em outubro, mas todos eles estão cientes. Falaram, olha, quanto
quanto mais afastado do verão, né, indo já para o outono, a condição fica pior, a água fica mais fria e tudo mais, e a chance de você nadar é menor. Sim, sim. Alguns arriscam, né? Falar, Igor, eu quero tentar. Já levei vários, como também vários eu tive que trazer de volta porque as condições não ajudavam. Imagino. E nessa parte também, eu vi um vídeo que você fez com o próprio Glauco Rangel, né? Que ele é um cara que nada muito, e para ele foi muito duro fazer isso também, né? Ele foi para, ele tinha realmente potencial, até mesmo de um tipo recorde, mas ele não conseguiu fazer. E o Marcos também agora passou por uma questão muito complicada, né? Sim. Que ele é um cara que nada muito bem, ele Sim. tinha potencial disso e fez em 12 horas e pouco, né? Todo mundo que vai, olha, eu levei o Samir, levei o Glauco, Sim. eu levei os estrangeiros que é até melhor do que eles, todo mundo vai pensando no recorde. Uhum. E eu sempre falo da minha experiência, eu não vou mentir. A primeira vez que eu fui, eu tava liderando o ranking mundial e eu pensava no recorde. Óbvio, né? Eu tinha certeza que eu ia lá para estraçalhar. Eu fiz 11 horas e 6. Frustrante para você. Para mim, Completamente, porque você fez em 9. Eu saí de lá, eu queria nadar para 7 horas e pouco. Eu saí de lá, no outro dia eu já peguei o avião, voltei embora, puto da vida. Eu só soube no final do ano, porque aí saiu o resultado, né? Eu tinha sido o melhor tempo do ano. Aquele ano as condições do mar estavam péssimas. Sim. Foi aí que eu aprendi que não adianta, você tem que pensar em cruzar o canal. Uhum. Olha, eu conheço atletas que têm recordes em vários locais que não é o melhor atleta. Mas o cara deu sorte de pegar o melhor dia. Infelizmente, essa é uma realidade. Não é que o melhor atleta. Muitos atletas que querem bater recorde mundial, muitos que foram para lá, eles arranjam bons patrocinadores e ficam 3 meses lá. Eles pulam na água 4, 5 vezes. Eles põem o Peter, que Stoichev, que bateu o recorde na época, ele entrou na água 4 vezes. Na primeira ele entrou, nadou 4 horas, viu que não ia dar, saiu. Na outra ele entrou, nadou 1 hora, saiu. Na outra ele nadou 4 horas e também saiu. Aí quando ele viu uma boa condição foi quando ele saiu e bateu o recorde. Mas aí você... O cara vai focado para tentar várias vezes pegar o mar perfeito. Sim, e com muito dinheiro, né? Claro, porque cada tentativa dessa, né? Muito dinheiro. É muito caro. Ele tinha um bom patrocinador e foi feito desse jeito. Então a maioria, principalmente os recordes mundiais, foram feitos nessa situação, com bons patrocinadores e tentando inúmeras vezes. Entendo. Eric, você é um cara um pouco mais cético. Sim, sim. Ter feito a mancha e da forma que você fez, por acaso, isso mexe com você nisso? Então, até tá te falando, e eu sempre me julguei uma pessoa bem cética em tudo, né? A questão de religiosidade, essas coisas, mas quando eu fiz a mancha, eu já fui focando nessas coisas, querer sair um pouco desse lado cético, mas quando eu terminei e eu olhei para trás, isso até me dá uma balançada, porque o Igor até me falou, né, que eu ganhei na loteria várias vezes, no meu caso específico, né, porque em primeiro lugar, né, parece que era para acontecer, porque eu não planejava fazer isso em 2023, a gente tinha acabado de fazer uma reserva para 2025. E no meio do caminho teve uma desistência. Eu consegui pegar a vaga por uma ocasião de eu estar treinando naquele momento. Porque o que aconteceu? Como era uma coisa que o meu foco era 2025, eu poderia ter baixado a guarda, né? Mas só que a Marta, ela inclusive, a Martinha, ela disse para eu manter treinado, que às vezes pode acontecer de ter uma desistência, de abrir uma vaga, e coincidentemente isso abriu, né? E foi uma sucessão de coisas. A Marta, que acho que a maioria das pessoas conhece, mas eu não fiz aqui a introdução, né? Que a Marta sempre me treinou, né? E eu queria levar ela comigo pro canal, né? E isso já estava acordado entre eu, Marta e Igor, que ela ia junto. E por um acaso,
a Marta, na mesma semana que era da janela, ela estaria lá também. Então, assim, são coisas que são aquelas coincidências que foram acontecendo que me fizeram deixar um pouco esse lado cético, né? E, inclusive, eu nadei no primeiro dia da minha janela, e sendo que as semanas anteriores elas estavam horríveis, então assim, chegou a minha janela, o tempo ficou bom e eu consegui nadar no primeiro dia. O que o Igor pode falar melhor, é difícil alguém nadar no primeiro dia, né? E eu nadei no primeiro dia. Na semana que a gente nadou, foram só 2 dias que o pessoal saiu com o barco e depois também ficou ruim novamente. Então, assim, além de você se preparar fisicamente, você tem que contar também com essa sorte, né? Para poder nadar. E assim, tudo foi tão certo que eu passei isso daí, assim, me deixou mais. Hoje em dia eu sou uma pessoa, acho que eu me julgo mais confiante, assim, que acredita mais ainda nos processos, sabe? Então, acho que essa é uma mudança sutil que Que teve. aconteceu, que não é tão sutil assim. Exato, exato. O canal da Mancha muda mesmo, né? É. Eu acredito, né? Eu considero que você ganha é como se você ganhasse um novo sobrenome, né? Tanto que Um manchado. porque é isso, Virou manchado. vira um sobrenome mesmo. Você vai, fala com as pessoas Era que fez o canal. As pessoas exatamente. falam assim. E não é no ambiente da natação que a gente está acostumado. É. É em qualquer lugar, né? Com certeza. Então, assim, Agora, Igor, uma coisa que a gente conversou antes e foi o gancho para você estar hoje aqui. Você levou mais de uma centena de pessoas para esse desafio que é um dos mais difíceis, acho que, da Terra. Quando você pega por tudo que isso representa. Everest de quem nada. Como se preparar para um desafio como esse muda uma pessoa, na sua visão? Cara, eu sempre falo que fazer uma preparação eu acho que é mais difícil às vezes do que o canal, para Uhum. uma grande maioria. Mas eu chamo que é o caminho de Santiago. Muita gente faz o caminho de Santiago para quê? Para refletir, para pensar e tudo mais. Então, quando você tem um objetivo desse, que é um objetivo sério, você tem que disciplinar a sua vida, você vai trabalhar com seus demônios, você vai ter que mudar seu relacionamento com a família e tudo mais. Então, e eu sempre deixo isso muito claro, né? Então é uma troca, no caso, por exemplo, de um casal, é uma troca, é um companheirismo. A esposa que vai ter que ter um pouco mais de paciência, o atleta também vai ter que ter um pouco mais de paciência. Então, isso daqui tudo é uma evolução. Isso, e é um trabalho árduo. Quando você faz o canal e conquista, é o êxtase, né? É o êxtase. E aí a pessoa, ela avalia, apesar dela saber da prova do canal, a maioria avalia não só a prova do canal, mas todo o processo, né? Então, assim, ela descobre que ela pode ser mais disciplinada, ela sabe que ela pode ser mais resiliente, ela sabe que ela pode superar obstáculos, e isso acaba transformando. Eu tenho vários casos de pessoas que eram de um jeito, eu posso falar até da Marta. Eu conheci a Marta eu levei pro canal também, treinou comigo. A Marta era uma pessoa de um jeito. A Marta era aquela japonesa mesmo, mal falava, sabe? E hoje ela é uma treinadora que dá bronca, briga com os atletas e tudo mais. E cresceu desse modo, né? Hoje ela é uma das as principais treinadoras da Bodytech e tudo mais. Então, como ela e como outros, eu conheço outros que mudaram na profissão, tá? Mudaram a personalidade. Então, isso não é só pelo canal, mas é pelo grande desafio, pela preparação. Como alguém subir um Everest, como alguém fazer uma super ultra maratona de corrida. É o processo de preparação que te ajuda a evoluir. Por isso que existe corpo sã, mente sã. Você acaba melhorando sua mente também, seus pensamentos, e sabendo que você pode mais. Eu já levei gente que era extremamente tímida e insegura, né? E hoje você fala com ela, fala, se eu te falar como ela era antes, você olha agora e fala, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Isso muda, tá? Por quê? Eu acho que é muito mais por causa desse... Porque é um modo de... Eu sou um cara que cobro muito, Sim. né? Então, se alguém vai treinar comigo pro canal, o cabresto é curto,
Sim. As broncas são sempre severas. Eu chamo do lado, às vezes, eu dou bronca na beira da piscina, mas às vezes eu chamo do. Bronca na beira da piscina, você dá graças a Deus. Chamar num canto para conversar, é melhor você se preocupar. Então eu passo toda uma situação e eu acabo me envolvendo muito com a vida da pessoa, né? Então eu sei de pessoas que falam, assim, cara, você não tá se dando bem com a sua mulher, porque você tá, eu tô percebendo. Ou você resolve com ela, ou você não vai fazer o canal. Já aconteceu isso, tá? Então é. E a pessoa melhorando isso, ela vê que ela pode evoluir. Então, sabe aquela pessoa que ela se sente um super-homem depois, ela evoluiu, né? De uma pessoa comum para uma outra, fazendo algo que ninguém imaginava que ia fazer. A grande maioria trabalhava também, não deixou de trabalhar. Então é algo diferente. Com certeza. E Eric, dentro desse processo todo que você viveu com o Igor, qual é o seu maior aprendizado nisso? Olha, acho que foram muitos, né? Eu acho que essa parte do processo, né, é o que a gente tá reiterando aqui e é o que aprendi muito. Mas, entre outras coisas que eu posso dizer, é assim, eu aprendi com o Igor e com tudo que me cercava, né? Isso que o Igor falou de você estar bem com a família é essencial, né? Porque é uma coisa que eu não. Eu acho que quando eu entrei de cabeça, eu achei que era um desafio meu. Eu não. Eu não imaginava a magnitude, como minha família estava dentro desse desafio, até o momento em que o meu filho, né, o Jun, ele estava com 6 anos, ele começou a fazer pergunta e começou a falar para eu não desistir, Sim, né, até só uma de pausa nadar. rápida. Gente, vocês É. podem colocar o vídeo do Eric que eu mandei lá no grupo de WhatsApp que fala sobre isso que o filho dele viveu? Ah, Por tá. favor, ó, dá pra Olha gente ver só. aqui. Eu prometi ao meu filho que desistiria no Canal da Mancha. Esse é o John, meu filho, que me deu um dos maiores ensinamentos no Canal da Mancha. Enquanto eu treinava, o John, com 6 anos de idade, queria que eu prometesse que não ia desistir no meio da travessia. Eu prometi, mas sem entender o real significado do pedido. Logo fui confrontado com a pergunta: dá para conversar com quem vai pro céu? E em seguida a insistência para que eu não desistisse no meio da travessia. Fiquei intrigado e conversei com o John. Ele já sabia que atravessar o Canal da Mancha era muito desafiador, e na cabeça dele, não terminar a travessia significaria também que eu nunca teria chegado em terra. Assim, ele queria saber se poderia falar comigo, mesmo na hipótese de eu não ter completado o desafio. Para deixar bem claro, ele achava que eu poderia morrer. Isso me tocou muito. Percebi que enquanto eu estava perseguindo meu sonho, em silêncio, John estava muito preocupado. Agora vejo que o desafio não era só meu. Normalmente relacionamos a desistência a uma fraqueza, porém nesse caso, quis mostrar ao John que a desistência era uma opção justamente para evitar um mal maior. Então eu renovei a minha promessa, e ao invés de prometer que eu ia atravessar o Canal da Mancha, prometi que desistiria antes de chegar à completa exaustão. E no final deu tudo certo. Eu atravessei o Canal da Mancha, e para o John, a única coisa que importava é que eu estava bem e vivo. Muito bom. Você estava falando sobre isso, essa Eu questão. tava falando sobre isso porque isso eu acho que foi um dos maiores ensinamentos que eu tive, né? Porque eu não conseguia. Eu tava focado nos treinos e eu não conseguia ver a magnitude que isso também tinha na vida da minha família, né? Então, assim, tanto que o meu planejamento inicial era partir, e aí eu, o Igor e a Marta para lá, eu não cogitei levar, num primeiro momento, minha família, porque eu tava nessa preocupação de redução de custos e de focar, né? Eu achei que eu estaria mais focado se eu estivesse sem eles. Mas eu vi que o envolvimento não era só meu, né? O meu filho ele estava tão envolvido e tão comprometido nesses treinamentos quanto eu, porque eu passei a me ausentar mais, né, em casa. A gente tinha combinados, né? O John estava com 6 anos, a May, que é mais nova, com 3. A gente tinha combinado, olha, eu não vou ficar carregando vocês no colo, mas depois que eu atravessar, vocês podem pedir à vontade. Então, sim, eles estavam, de certa forma,
tão comprometidos quanto eu. Então, ele também estava preocupado. E assim, ele ouvia o que as pessoas falavam do canal e certamente ele via que havia mais preocupação do que empolgação, né? Principalmente dos meus familiares. Meu pai, ele achava que era uma loucura o que estava fazendo, né? Então, assim, ele via essa preocupação. Então, com isso, né, com tudo isso que aconteceu, com essas perguntas que ele me fez, eu vi que eu estaria melhor com eles próximos de mim e eles também estariam melhor comigo próximo a eles, né? Isso foi uma coisa que você conseguia perceber também, Igor, essa questão da família dele, desse impacto que Sim, tinha. porque ele é muito unido com a família, né? Com as crianças, né? Aquele pai bem participativo. Então, não tem jeito, eu tenho que levar, né? Eu não deixo levar no barco. No barco não tem jeito. Imagino que deve ser muito complicado, mas não para tem criança jeito, pequena, né? Não só a criança, mas nem a esposa. Às vezes são raras as esposas que vão comigo no barco, ou namorada, ou pai, ou mãe. Porque depois de 3 horas, ele parece um sapo boi, né? A pessoa fica inchada, ela começa a sofrer, né? Então, e aí se você. E aí é natural. Se a pessoa gosta, começa a sofrer juntos, chora, ou fala para ele desistir, porque já Não aconteceu. entende o processo às vezes, né? Eu acho que esse é o ponto. Exatamente. Então eu não aconselho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se a pessoa não está acostumada a ficar no barco. Vai passar mal. E eu sempre deixo claro que eu fui lá para cuidar do atleta, não para cuidar dos passageiros, né? Sim. Então, e já aconteceu N casos estranhos nesse sentido. Então, é o meu conselho. Eu falo, cara, eu prefiro que não leve, Sim, porque pode te prejudicar na prova. sim. Bom, nós tínhamos mais questões, mas o tempo está chegando no finalzinho. Eu tenho uma dúvida pessoal minha aqui. Não que eu queira fazer isso agora, mas se eu chegasse hoje para você e falasse que eu queria fazer isso, o que você ia falar para mim? 2 anos. 2 anos de hoje. É o preparo que eu tenho que ter para poder fazer. 2 anos. 2 anos para, no seu caso, 2 anos. Eu sempre analiso todos os atletas que me procuram, né? Tá. Então, como eu falei, eu já tive atleta que eu falei 10 anos. Não, eu sei que eu tô no lucro. Foi para ouvir 5, para falar a verdade. Gente, olha, ganhei o dia já. Sabe quando eu falo que você tem menos tempo de vida, você tem? Você é mais novo, então? 2 anos, tô feliz demais. Reserva são 2 anos, É. então tem que correr. né? Então, são mais 2 anos, mas são 2 anos bem dedicados, né? Sim, Bem sim, dedicados e assim como eu tenho muitos atletas que me procuram, falam que vão fazer e no metade do caminho eu falo, filho, Não vai dar. não, comigo não vai. Se quiser você vai com outro, porque não é uma brincadeira, né? Mas Não, você sabe que se eu fosse me dar o tempo, eu ia falar de 5 a 6, não pela questão de como eu tô hoje, da parte física, eu acho que eu consigo melhorar ainda muito, mas não tô tão ruim, mas porque eu tenho outras metas pessoais que eu quero cumprir, que tem a ver até com isso aqui. Então, assim, eu vou ter um próximo ano que eu quero me dedicar um pouco mais, e eu entendo que pro desafio que vai ser feito, vai demandar muito de mim. Eu quero ter pelo menos assim, sabe, aquele 1 ano final, assim, de foco total, e eu sei que a minha cabeça não vai deixar. Então, essa autoconsciência, eu acho que todo mundo tem que ter. Sim. Não importa para fazer o quê, né? Pode ser um desafio tão grande quanto esse, Não, pode ser até tem mesmo... tem que ser foco total, É foco total. Então, assim, eu entendo que, no meu caso, eu ia me dar de 5 a 10 pelas questões que eu pretendo colocar. Gente, nosso tempo chegou no final, infelizmente, mas muito bom que vocês vieram. Sei que está um dia de trânsito em São Paulo caótico, vocês vieram de muito longe, mas obrigado mesmo. E é isso. Querem dar um tchauzinho, falar alguma coisa final? Não, eu agradeço a oportunidade e é uma honra tá apresentando aqui do lado do Igor, né? E que nesse tempo aí, além de referência, virou um grande amigo, assim. Essa é outra coisa que eu ganhei, né, no canal da Mancha. Acho que também não tem preço. Gente. Obrigado. Obrigado. É que eu falo, meus amigos aí são tudo masoquistas, porque eu só tomo esculacho meu, né? Somente nos treinos. Mas obrigado pelo convite, Cadu. Eu sei que você estava me procurando há muito tempo. Eu não vou mentir, cara. É bem complicado para mim vir. Eu consegui vir hoje. Já cheguei atrasado aqui. Mas obrigado pelo convite. Parabéns pelo podcast. Eu sempre acho importante esse tipo de trabalho para poder informar, né? Eu tento informar para todo mundo que me procura, porque eu não tive essas informações.
Então você apanha muito, né? Você acaba apanhando muito por falta de informação. Não porque você você é competente ou porque você não está preparado. É por falta de informação. Então eu tento passar as informações para todo mundo, que é justamente para poder facilitar a vida. Então trabalhos como o seu ajudam a informar muita gente. Obrigado mesmo. E para fechar, queria só passar o vídeo do Igor aqui agora para deixar registrado, porque ele trouxe num pendrive, gente. Então a gente vai mostrar aqui, porque é um vídeo em preto e branco do Charlie Chaplin, segundo ele. Bom, não tem prova porque eu não vi. Olha aí, ó. Mas se falaram, vou ter que acreditar. Não, mas parabéns. Até hoje ainda foi a única pessoa que fez isso. Parabéns mesmo. Obrigado. Admiração total. Gente, obrigado então. A gente valeu. um pouquinho. Valeu Mesmo. Valeu. Isso aí. Então não perca os próximos, mas esse foi muito legal. Obrigado de novo. Um abraço. Valeu. Valeu.